O SUS completa 30 anos nessa semana, junto com a Constituição Federal de 1988. O Sistema Único de Saúde tem muitos problemas, mas antes dele, saiba você que era ainda pior. O repórter Gabriel Rodrigues fez uma viagem no tempo e vai mostrar pra gente agora tudo o que rolou nessas 3 décadas de história, com altos e baixos. E eu digo o seguinte, adianto que, no papel, o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, tá? Para ser copiado por europeu. Só que na prática não é bem assim. Balança, por favor, vai. Pacientes nos corredores dos hospitais, postos de saúde lotados, filas, meses de espera por um exame, descontrole nas unidades de pronto atendimento. Muita gente tem motivos para reclamar do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas sabia que 30 anos atrás a situação era ainda pior para parte da população brasileira? Duvida? Naquela época, se alguém quisesse marcar uma consulta, por exemplo, sabe como seria? Não seria. Não seria. Porque tinha acesso a esses tipos de profissionais e a esse tipo de prática de saúde a população que era a população coberta pelos planos de saúde, que naquele momento eram planos vinculados ao vínculo empregatício. É até estranho para a gente pensar que o acesso à saúde era condicionado às contribuições realizadas pelos trabalhadores para a Previdência Social. Mais estranha ainda era a estrutura. Havia os institutos de aposentadoria e pensões, os IAPs. Só que os comerciários contribuíam com o IAPC, os bancários com o IAPB e os industriários com o IAPI. Era uma verdadeira sopa de letrinhas. Mas aí, na década de 60, todas elas foram unificadas no INPS. Mas com isso, os gastos foram parar lá em cima. Isso porque o governo tinha que pagar para clínicas e hospitais particulares pelos atendimentos médicos oferecidos para os trabalhadores e os familiares deles. Mas e os desempregados? E quem trabalhava sem carteira assinada? Um cidadão, naquele momento, que não tivesse plano de saúde, ele seria atendido pelas instituições filantrópicas. E o número de instituições era muito menor que a demanda da população por atendimento. Sem contar que essas instituições, de maneira geral, elas atendiam somente os pacientes agudos, graves, na atenção hospitalar. O Kleber lembra bem dessa época. Eu vi aqui na Santa Casa, antigamente era atendido nessa entrada principal aqui, a gente sentava ali e ficava 12, 15, 24 horas esperando por uma consulta. Se a gente pensar em Belo Horizonte, nas cidades da região metropolitana, no interior, era diferente, não é? Se você não tivesse uma carteira assinada, eles não consultavam, não internavam nem nada. Você tinha que ter carteira de trabalho assinada. Estamos em uma antiga sala de cirurgia. Parece até que fizemos uma verdadeira viagem no tempo. Isso porque, por aqui, cada detalhe, cada parede, conta uma história de mais de 100 anos. A Santa Casa de Belo Horizonte completou em 2018 119 anos de existência. E durante todo esse tempo, fazendo a diferença em diversos aspectos, inclusive no ensino da medicina. Essa foto retrata muito bem isso. Aqui embaixo, médicos exatamente nesta sala, realizando um procedimento. Enquanto isso, lá em cima, naquela marquise que a gente já até vê aqui de baixo, os alunos acompanhavam tudo. Nós, é claro, vamos revisitar este tempo. Queria entender como é que começou essa coisa tão boa que é a Santa Casa de Belo Horizonte. Começou há praticamente 120 anos, se completam em 2019, já que a Santa Casa é de 1899, e de lá para cá nunca parou. A Santa Casa é uma sociedade de economia múltipla, mas mantida por um grupo de pessoas interessadas em oferecer assistência a quem precisa. De modo que isso tem sido, por isso que se chama de misericórdia e irmandade.
Mas não dava para contar com a misericórdia de poucos para resolver o problema da saúde de milhões de brasileiros. Com a crise que atingiu o país na década de 80, a fragilidade da saúde ficou ainda mais evidente. E assim, a pressão pela criação de um sistema que atendesse às necessidades de quem precisava aumentou. A chamada reforma sanitária era discutida desde a década de 70, mas foi apenas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que o SUS começou a ser desenhado. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? E, portanto, qual é a organização do Serviço de Saúde que, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso país, de acordo com a nossa experiência acumulada, de acordo com a organização do Serviço de Saúde que nós temos, que organizado vai permitir melhor a garantia desses direitos? E terceiro, como financiá-lo? A conferência teve participação popular, além de médicos e trabalhadores da saúde, representantes de sindicatos, associações de bairros e da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, tiveram voz ativa nas discussões. Na abertura, o médico sanitarista Sérgio Arouca falou do chamado ciclo econômico da doença, que colocava em xeque o sistema focado no trabalhador. Se uma pessoa não come aquilo que é o mínimo necessário e adequado à reprodução da vida, essas pessoas se enfraquecem. E se enfraquecendo, ela perde a luta contra a agressão e adoece. E adoecendo, não trabalha. A Sônia hoje é coordenadora do curso de Gestão em Serviços de Saúde da UFMG. Há mais de 30 anos, quando ela começou a trabalhar em um hospital em Belo Horizonte, a falta de ações preventivas refletia na condição dos pacientes, principalmente das crianças. 90% das crianças internadas eram com verminose, eram desnutridas, crianças de 2, 3 anos com 9 quilos e vítimas de acidentes potencialmente evitáveis. Hoje a gente quase não tem atendimento de pediatria, hoje as crianças estão nutridas, a gente não tem mais diarreia. Sem um sistema efetivo de vacinação, verminoses e doenças transmissíveis por causa da falta de saneamento básico contagiavam milhares de brasileiros. E o assunto foi parar na Conferência de 86. A questão das grandes endemias, onde efetivamente nós ainda estamos perdendo essa batalha no controle das grandes endemias. A questão de uma política de sangue nesse país que possa liquidar com esse vampirismo acelerado e mercantilista do sangue nesse país. Mas espera aí, que história é essa de vampiro, gente? Existiam, e o nome era esse mesmo, chamados bancos de sangue. As pessoas iam doar o sangue, geralmente as pessoas mais humildes, e ali ganhava um lanche, talvez algum trocado. Esse sangue era coletado por essas instituições e eram vendido para a utilização nos hospitais das transfusões. O Sebastião era deputado na época da criação do Hemominas. Desde a Constituição, a venda de sangue é proibida no país. Só para você ter uma ideia concreta em termos de resultado, nós não tivemos em Minas Gerais nenhum caso de AIDS por transfusão de sangue, exatamente porque o poder público assumiu para si essa responsabilidade de fazer esse estudo. 5 de outubro de 1988, promulgação da Constituição Federal. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Era oficial. A saúde como direito de todos e dever do Estado. Começava a criação de uma rede imensa de serviços públicos. É um trabalho muito importante desenvolvido pelo SUS, porque ao sistematizar essa assistência, permitiu que maior número de pessoas fossem recebidas aqui e aqui tratadas. Hoje, Minas Gerais tem 32.200 médicos credenciados pelo SUS. São 22 mil enfermeiros, mais de 500 hospitais e cerca de 1.100 clínicas. De junho de 2017 a maio deste ano, 1.200.000 internações hospitalares foram autorizadas em Minas, segundo o Ministério da Saúde. A verba destinada a esse serviço chegou a 1.750 bilhões de reais. Mas como dividir essa conta? No mínimo 15% da receita do município que deve ser investido na saúde, 12% do Estado
E da União, que como eu te disse, ela é variável de acordo com o crescimento da economia, né? Varia de acordo com o produto interno bruto. Essa variação no percentual do governo federal gera ano a ano uma distorção no orçamento do SUS. A participação do dinheiro federal, ela está cada vez mais encolhida. Ela vem diminuindo ao longo do tempo. E em contrapartida, os municípios a cada ano têm participado mais no financiamento do SUS. Então nós chamamos isso de uma assimetria federativa, porque os municípios têm o menor poder de arrecadação e acabam tendo um desempenho maior no financiamento do SUS. Outra base da divisão é o tipo de serviço prestado. A nível municipal, os recursos vão estar voltados muito para a promoção e para a prevenção, né? A promoção da saúde e prevenção de agravos. Se eu tenho a nível secundário, a nível estadual, eu vou ter a nível de intervenções que são regidas pela gestão estadual. E se eu tenho a nível federal, são os atendimentos da nível terciário de alto custo. Com os serviços do SUS, a Santa Casa de BH gasta todos os meses cerca de 32 milhões de reais. São 40 mil exames, em média 1.500 cirurgias por mês. Como boa parte dos atendimentos é de alta complexidade, a maior parte da verba vem de Brasília. 84% dessa conta é governo federal, 10% é o município e 6% é o governo do estado, que infelizmente não tem pago essa conta. A dívida do Estado com a instituição, acumulada ao longo dos anos, ultrapassa os 33 milhões de reais. O hospital precisa pegar empréstimos para tampar o rombo. O que é mais ingrato nisso é porque os valores são insuficientes e muitos não chegam, o que obriga os hospitais a buscarem outras formas de financiamento e de endividamento, complicando a sua operação e complicando também a possibilidade de investimentos. A Santa Casa de Belo Horizonte tem o maior número de leitos em unidades de terapia intensiva dentro de um mesmo hospital no país. Hoje são 170 deles, mas inacreditavelmente 15 estão como estes aqui, fechados por falta de verbas. E este... Agora, 2h34, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber sobre os repasses da Santa Casa, mas ainda não tivemos retorno.